Teresa Ana, quando encontrei com São Miguel, aonde vai Maria José, vou rezar Ana, que está de olhada, faz magro, fina, todo mundo, todo mal. Também, quando eu era criança, meu pai me levava muito para rezadeira. Tinha essa história do quebrante, tem a história mesmo de passar, não sei se era arruda, eu não lembro qual era a arruda, né? Arruda. E aí a arruda saía toda murcha. Realmente tinha essa história. Só que eu estou aqui com o Sérgio, e o Sérgio, ele é espírita há mais de 30 anos. E tem uma história bem interessante para contar para a gente sobre cirurgia espiritual, né, Sérgio? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Nayara. Tudo começou como? Bom, não começou exatamente nesse aspecto da cirurgia. Eu já era espírita antes, Sim. Isso aí em 83 eu comecei com o espiritismo. Então o que aconteceu? Num determinado momento foi chamado um médium baiano para fazer cirurgias espirituais com um espírito. Nisso acorreram milhares de pessoas para lá. Só que eu era um dos integrantes da equipe que ajudava esse médium. Num dado momento, lá pelo finalzinho das cirurgias, ele mesmo, o médium com o Sim. espírito, me chama, você vem aqui. Eu disse, sim, você vem aqui. Deite-se aqui. E ele com uma ponta de caneta, toca bem aqui no meu peito, apenas toca. E eu senti uma profunda dor, como se fosse algo penetrando dentro de mim. Você sentiu essa Senti dor? muito, faltou Você até ar. achava que estava cortando? Não sei o que era, mas aquela ponta de caneta interferiu no meu psiquismo ou interferiu no meu corpo, a ponto que eu senti dor, muita dor. Já saindo da maca, em pé, passando muito mal, com falta de ar. Ele disse, deixe ele aí, ele vai logo ficar bom. Aí eu perguntei, mas por que o senhor fez comigo? Na minha santa ignorância de neófito na doutrina espírita, eu pergunto, o que o senhor fez comigo? Ele disse, você foi cirurgiado do coração, da válvula mitral. Nossa. Futuramente você teria problemas com isso. E você não tinha apresentado ainda nenhum problema cardíaco? Nenhum, eu não sabia Não jamais sabia. daquilo, não sabia. E aí ele lhe viu, e aí automaticamente já lhe chamou e já fez a Isso, cirurgia espiritual. E aí quando a gente fala em cirurgia espiritual, a gente lembra muito do Dr. Fritz, que é, né, eu acho que todo mundo, não somente do espiritismo, mas muitas pessoas conhecem o nome, conhecem os resultados das suas cirurgias espirituais. Inclusive a gente tem algumas imagens, queria que a produção colocasse, por favor, no ar. Ó, a gente viu aí, o Dr. Fritz, me perdoe se eu estiver enganada, mas assim, algumas pessoas conseguem receber, né, o Dr. Fritz para poder fazer as cirurgias espirituais. Sim, conseguem acessá-lo, digamos assim. Acessá-los, isso. E aí realiza vários tipos de cirurgia. Eu já vi casos assim milagrosos mesmo, a questão de cirurgias no cérebro, cirurgias na perna. Você tem acesso assim a esses milagres que acontecem? Bom, eu gostaria de fazer uma enfatização de uma questão. Você falou milagres. Se houvessem milagres, o que aconteceria? Nós estaríamos derrogando Deus. A suprema justiça, o supremo equilíbrio. Então, se um milagre é uma coisa que é sobrenatural, que é sobre-humana, é como se fosse uma derrogação da própria lei que existe natural. Entendi. Certo? Sei. Então, tudo que acontece dentro das ciências, dentro do natural, dentro da fenomenologia, ela é perfeitamente explicada às leis. Certo. As leis da ciência. Então, o milagre é descartado. Tá. Se acontece uma cirurgia, Se é acontece porque uma ela é cura. possível, Entendi. certo? E aí as curas espirituais, elas não têm, as cirurgias espirituais, elas não usam anestesia, né? Não usam anestesia. tem corte? Não tem corte. Algumas não tem corte. Algumas. Quando tem corte é porque seria um caso mais grave ou... Um caso mais grave também para despertamento das pessoas, para observarem a realidade do que está acontecendo com a matéria. Porém, eu gostaria de fazer outro aspecto, trazer para cá, para nós pensarmos juntos. Se acontece uma cura de alguma doença no corpo físico, ela tem que ter uma origem, se não nesta vida, mas em outras existências, certo? Os gregos já diziam lá no passado, mens sana in corpore sano, ou seja, mente sã em corpo são. Primeiro, a origem de tudo está na mente que é o espírito, na mente que vem do espírito, ou com o espírito. Então, quando acontece de uma doença despontar no corpo físico, ela já tem uma origem espiritual no próprio ser.
Entendi. E aí a gente está vendo mais imagens desse processo da cirurgia espiritual e é bem incrível, né? Toda vida que a gente para observar as imagens, realmente são bem surpreendentes. São impactantes. Sérgio, uma pessoa para ser curada através de uma cirurgia espiritual, o primeiro passo é ter fé? Primeiro passo é ter fé. Segundo passo é ter merecimento. Nem todos nós temos merecimentos. Tem pessoas que dizem, eu sou uma pessoa muito boa, não faço mal a ninguém, procuro amar o meu próximo como a mim mesmo, mas quando é submetido a uma doença, a um processo de doença, não consegue se curar. Aí a pessoa se indigna, acha que Deus não existe e por aí vai. O resultado é sempre funesto. Então, a origem tem que ser justa para que a pessoa esteja recebendo naquele momento. Se não, estaríamos também derrogando Deus. Ou seja, Deus só ama alguém ou só ama X ou Y e eu não, que estou com essa doença? De onde vem essa doença? Por que eu estou com ela? Então a doutrina espírita nos conduz justamente a isso, a fazermos uma reflexão de como nós estamos, por que é que nós recebemos determinado tipo de doença, como fazer para nos curar. E aí nós nos remetemos ao Jesus, com o seu código maravilhoso que está escrito nos 4 evangelhos da Bíblia, onde ele nos ensina o roteiro para que isso aconteça. Não adianta, você pode até curar o seu corpo, mas é temporário. Sua alma ou seu espírito não estando curado, essa doença vai ser reciclada, vai reaparecer, vai ressurgir. Como, por exemplo, uma criatura que é plenamente irasciva, raivosa, rancorosa, ela está acarreando para si doenças interiores. Tem um ditado que diz que o homem é o único ser que se mata com o próprio veneno, e é verdade. Nós nos envenenamos a cada dia, e a ciência hoje está para comprovar isso. Quer ver um exemplo disso? Há um cientista japonês chamado Masaru Emoto. Ele fez pesquisas com a água. Pegou pessoas de vários credos, várias religiões e ateus, colocou copos diante de si e começou a pedir às pessoas mentalizem alguma coisa para essa água. Qualquer sentimento que você tem agora, mentalize aqui por alguns minutos. Primeiro foi feito um exame de cada copo d'água. Todas as águas estavam com o mesmo padrão de pH, com as mesmas moléculas. Todas iguaizinhas. Todas iguais. E, posteriormente a essa experiência, foi medido cada copo. Aquele que estava com raiva, a água parecia algo absurdo, desconexo, as moléculas todas destruídas, enegrecidas. Aqueles que exalavam o amor, a água era límpida, clara. Quer dizer, nós somos os nossos produtores, os produtores da nossa própria saúde ou própria doença. E é por isso que Jesus disse, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Justamente nos oferecendo o quê? O login e a senha, que é se conhecer. Nossa, é bem inspirador. No caso desses problemas mais leves, digamos assim, de saúde, uma gripe, uma enxaqueca, um resfriado, se faz uma cirurgia espiritual para isso? Não necessariamente. Para isso nós temos os remédios, os medicamentos alopáticos e homeopáticos e a própria natureza nos fornecem muitos meios para nos aliviarmos de certas dores. É preciso que se diga que não nascemos para sermos infelizes, e sim para sermos felizes. A meta é essa, a felicidade. Verdade. Mas quando a doença nos assalta, a doença chega até nós, bate em nossa porta, nós devemos procurar interiormente aquilo que está nos fazendo mal. Como eu disse a princípio aqui, o nosso veneno é que nos envenena. Quando nos envenenamos, primeiro, aí passamos a envenenar os outros seres que estão próximos de nós. É daí que vem toda sorte de desorganização da humanidade. É não compreender que, como seres espirituais que somos, temos que prezar pela nossa integridade mental e emocional. Sérgio, a gente tem até mais um vídeo de cirurgia espiritual, nós vamos colocar agora. Existem pessoas que estão sentindo uma determinada dor e aí procuram realmente vários médicos e às vezes o diagnóstico não chega, né? Até chegam vários diagnósticos, mas a pessoa não consegue se curar. A cirurgia espiritual, para esse caso, ela pode valer? Ela pode funcionar? Pode valer, mas é preciso ressaltar um outro aspecto que eu falei há pouco, que é a questão do merecimento. Merecimento. Muitos não conseguem a cura por não terem merecimento anterior. Mesmo que a pessoa seja uma pessoa reta nessa vida, como eu disse a princípio, faça o bem a todos, não faça o mal, não deseje o mal, não pense o mal.
mas tem o passado a reparar. E se esse passado não está nessa existência, ele tem que vir de antes. É por isso que a doutrina espírita nos fala sobre vidas anteriores. E esse era o pensamento corrente na época de Jesus. Esse era o pensamento corrente antes do ano 553, que foi quando foi instituída a questão da crença na ressurreição. Obrigada, Sérgio Luiz. Tudo de bom Muito para obrigado você. pela oportunidade mais uma vez. Está sempre convidada a vir aqui para o programa, tá? Agradeço.